Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar em medidas de avaliações sobre somatotipo. Quando a gente fala de somatotipo, a gente está falando de quê? A gente está falando de proporcionalidade do corpo, proporções corporais. Se é muito largo, se é muito gordo, se é muito fino, se é muito magro, se é muito forte. A gente vai estar detalhando isso daí um pouquinho para vocês, certo? Então, a gente vai fazer um breve histórico e vai estar falando da evolução e de como surgiu esse somatotipo e como é que se vê, como é que se faz os cálculos, como é que vai se interpretar esses somatotipos hoje, tá? Temos aqui, olha, nossa presença ilustríssima da nossa Aurora, aqui que está sempre nos nossos vídeos, também participando e aprendendo com a gente. Então vamos lá. Somatotipo a gente vai falar de proporcionalidade. Ela surge por volta do século V a.C. com o grego Podicetos, que ele vai esculpir uma estátua, que dessa estátua vai se ter como base as proporcionalidades ideais do ser humano. Então acreditava-se que essa estátua era a ilustração das regras sobre harmonia e proporções perfeitas do corpo humano. Desde aí surgem-se várias escolas estudando sobre biotipologia. A mais importante de onde surgiu o somatotipo e surgiram os três estilos do somatotipo vem de 1940 através de Sheldon, que propôs uma teoria que, a partir da indagação das quais eram essas tendências de crescimento, quais eram as proporções principais dos seres humanos, nascendo então o termo somatotipo. Quais são então as três proporções do ser humano? São em relação ao folheto embrionário, medindo espessura, comprimento e largura. Esses são os três componentes primários em relação aos folhetos embrionários, que surgem então o nosso nome desses três somatotipos, desses três tipos que nós temos. Que o primeiro é a endomorfia, a segunda mesomorfia e a terceira a ectomorfia. Vamos detalhá-las um pouquinho? Quando falamos de endomorfia, a gente vai na origem da palavra. Ela deriva do termo formador do tubo digestivo e sistema auxiliares. As pessoas com esse tipo de corpo normalmente possuem ossos largos, quadris e coxas grandes e rostos arredondados. Então a gente está falando de uma pessoa que vai ter um volume mais robusto. E essa pessoa endomorfa, ela vai indicar uma tendência à obesidade. Nós temos a pessoa com mesomorfia, que indica o predomínio de tecidos derivados do mesoderma, que formam ossos, músculos e tecido conjuntivo. Os mesomorfos são frequentemente descritos como pessoas com corpos atléticos, ou seja, vai ser uma pessoa com uma massa muscular alta, predominante. Então apresenta uma maior densidade, volume músculo esquelético. E nós temos, por fim, a ectomorfia. A ectomorfia compreende tecidos derivados das camadas ectodérmica, formadora dérmica, da epiderme, do encéfalo e da medula espinhal. Os ectomorfos são pessoas magras e possuem dificuldade de ganhar peso, ganhar gordura e ganhar músculo, massa magra também. Apresentam-se em formas lineares e frágeis. É uma pessoa que normalmente ela é magra. Essas são as três características do somatotipo, certo? E por muito tempo a gente foi classificando isso somente como um traço genético. A pessoa nascia em um desses três estilos e ia ficar sempre neles. Porém, a gente hoje já sabe, a partir do método antropométrico de Heath e Carter, que isso pode ser modificado. A partir de cada avaliação, a gente tem uma momentaneidade em um desses três estilos, certo? Então a gente pode determinar o somatotipo, indica estabelecer um valor numérico aos três componentes citados. O cálculo dos três componentes, segundo a metodologia de Carter, é formado conforme nós vamos ver a seguir. Então a gente vai detalhar primeiro o primeiro estilo,
certo? Que é a endomorfia. Os outros 3 a gente vai falar rapidinho e a gente vai interpretar cada um deles. Então, a endomorfia, a gente vai usar algumas medidas, como estatura, dobras cutâneas do tríceps subescapular e suprailíaca, e a gente vai fazer o cálculo disso daí. Porém, as dobras cutâneas normalmente elas são em milímetros, e aqui no nosso cálculo elas vão ser em centímetros, então a gente tem que fazer a mudança disso daí, certo? Como é que a gente faz a nossa equação? A equação para essa mudança, ela vai ser essa daqui de baixo, olha, x igual TR tríceps SB subescapular e SI suprailíaca. A gente vai fazer uma de cada vez, tá? Vezes um número fixo, a variável fixo, que é 1,70,18 dividido pela estatura da pessoa. Aí a gente acha isso daí, esse valorzinho, em centímetros. Após a gente corrigir isso, a gente fazer a transformação, a gente joga na fórmula da endomorfia, que tem as variáveis fixas, tem as 3 dobras que a gente transformou em centímetros e vai calculando. Achando, a gente vai ver os resultados. Assim como na mesomorfia, que tem outras variáveis, certo? A gente vai achar. Na endomorfia, a mesma coisa, outras variáveis nós vamos achando. Aí, no final, a gente vai fazer a classificação disso daí. Então, a gente tem 3 resultados, 3 variáveis, uma para cada. Como é que a gente vai classificar essa pessoa quanto ecto, meso ou endomorfa? A gente vai classificar pelo maior número. Então, no primeiro resultado, tem os dados lá na apostila, tem os cálculos, vai dar 2,5. No segundo resultado, vai dar 5. No terceiro resultado, vai dar 2,1. Então, o primeiro é referente a ecto, a segunda a meso e a terceira a endo, ou ao contrário? Deixa eu aqui. Ao contrário, tá? A primeira é endo, a segunda é meso e a terceira é ecto. Então, como o maior número aqui é 5, é de endomorfia, a gente vai classificar essa pessoa como endomórfica. Então, olha aqui, ó, classificamos como mesomorfo, mesomorfo balanceado, sugerindo que o componente muscular é predominante e que tal indivíduo poderá obter destaque em modalidades caracterizadas por exercícios de força. Então a gente sabe pelo biotipo dele, pela classificação dele, também qual atividade que ele poderia estar rendendo mais. E treinando, mudando a alimentação, mudando qualidade de vida, a gente também pode mudar essas curvaturas. A gente vai ver lá na apostila também, vocês vão ler na apostila, dizendo que a gente pode classificar cada uma dessas subdivisões de 0 a 7. E tem um gráficozinho do somatotipo, a gente vê isso daí posteriormente, em que a gente pode ver que ele vai caminhando de acordo com a avaliação, de acordo com o que for mudando a nossa avaliação, a nossa composição corporal com o tempo. Eu já vi várias pessoas com biotipo de ectomorfo que treinaram bastante, se alimentaram bem e mudaram para mesomorfo. Então isso daí realmente é variável, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só falar com a gente está no AVA, a gente está direto no WhatsApp. Pode conversar com a gente, tire essa dúvida, não deixem de participar, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.